Boa noite, tudo bem? Vamos ver se o áudio está bom. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. O Guto já está aqui. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Vini. Consegue me ouvir bem? O áudio tá bom? Deem um joinha se vocês estão me ouvindo bem. Está ótimo o áudio, a imagem tá boa. Que eu vou chamar daqui a pouquinho o Guto, o vice-prefeito, para participar dessa live muito especial, trazer informações interessantes para vocês. Quem tá lá no YouTube, eu não vou compartilhar a tela lá no YouTube, tá? Então, pessoal do YouTube, venham para o Instagram, tá bom? Estou aqui ao vivo, mas venham para o Instagram, que no Instagram eu vou compartilhar a tela com o Guto, o vice-prefeito de Garopaba, que hoje é o meu convidado para participar aqui dessa live. Vou chamar aqui o Guto, vamos ver se ele aceitar o convite. Vamos ver. Já mandei o convite. Aí. Olá. Boa noite, tudo bem, Guto? Boa noite, doutora Gisele. Uma Desculpa um satisfação. pouquinho o atraso aí. Imagina, Desculpa um pouco o atraso. Por causa da questão de informática, não é o meu forte. a logística, né? Mas deu tudo certo, tá ótima a imagem, teu áudio tá bom, tá? Tá tudo ótimo. Tenho certeza que essa live vai ser bem esclarecedora e a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, que é levar informações para a população. Então, assim, É isso aí. para a gente começar, para quem não me conhece, está aqui a primeira vez no meu canal, meu nome é Gisele, né? Gisele Ambrosio Beltrão, sou advogada, trabalho no direito imobiliário há mais de 15 anos. Conheço o Guto há muitos anos, né? O Guto, ele antes de estar vice-prefeito, ele foi escrevente autorizado no registro de imóveis de Garopaba por 16 anos. Então, por isso o convite, né, para ele vir aqui hoje conversar com a gente, porque há muitos anos ele lida com esse assunto, regularização de imóveis em Garopaba, né? Ele participou de forma ativamente lá no registro de imóveis, como escrevente, em situações de parcelamento, em regularizações de imóveis, né? Retificações de imóveis. E por isso eu convidei ele hoje para a gente conversar, fazer um bate-papo, para ouvir um pouco ele hoje como vice-prefeito, né? Para a gente entender como está a prefeitura está atuando e entender um pouquinho sobre essa situação de regularização de imóveis. As pessoas confundem muito, né, Guto, a questão de regularização de imóveis. Bom, primeiro eu vou deixar tu te dar um boa noite antes da gente entrar na live. Quero te dizer que eu fiquei muito feliz com a tua resposta imediata ao meu convite, né? Eu não esperava nada menos de ti, né? Porque eu sei desse teu essa tua vontade de estar sempre ajudando, estar sempre colaborando, trazendo informação para a população. E como eu coloquei para ti no meu convite, esse é o objetivo da live. Nada mais do que isso. Trazer informação, poder ajudar de alguma forma alguém que hoje está nos ouvindo e está nessa situação. Preciso regularizar o meu imóvel. E agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Então, fico muito feliz, gratidão por ter aceito. Sei da tua agenda, sei dos teus compromissos, né? Imagino o quanto apertado é o teu dia. Então, é uma satisfação enorme estar aqui dividindo essa telinha contigo. Tá bom? Vou te dar a palavra para te poder cumprimentar o nosso público, a nossa audiência. A gente já está com 24 pessoas nos acompanhando aqui. E depois esse vídeo, ele vai ficar rodando e muitas pessoas vão nos acompanhar. Então, pode, por favor, a palavra é sua.
Primeiro, boa noite, doutora Gisele, a Gisa, como é conhecida por mim e por todos. Quero te agradecer o convite. Eu acredito que quando a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta, a gente se empenha bastante em, em passar essa informação para as pessoas. Eu acho isso importante, o conhecimento que a gente tem, a gente adquiriu ao longo do tempo, mas é muito mais importante a gente compartilhar isso com as pessoas que de fato precisam e não têm esse conhecimento. Meu nome é Jorge Augusto, eu sou conhecido como Guto, como todo mundo me conhece, Guto Chaves. Eu atuei no cartório de registro de imóveis aqui da comarca de Garopaba por quase 16 anos, fui funcionário do seu Joaquim, no qual eu agradeço muito esses quase 16 anos que eu estive ali à frente do registro de imóveis junto com o Matheus. Eu pude aprender muito nesse período, né? O meu conhecimento imobiliário que eu tenho hoje eu devo muito ao cartório de registro de imóveis. Hoje eu curso tecnólogo em serviços jurídicos, notariais e registrais. Estou no terceiro semestre. Acredito que já me formo esse ano ou ano que vem. Estou me especializando na área que eu gosto. E nada mais justo hoje eu estar como vice-prefeito. Uma das minhas maiores bandeiras, sim, é a questão da regularização fundiária. Isso eu já atuei como vereador há 4 anos atrás e eu venho levantando essa bandeira também no Poder Executivo como vice-prefeito e a gente vai poder conversar um pouco aqui sobre isso. Quero deixar aqui já de antemão, doutora Gisele, a minha disponibilidade para o que precisar, deixar todos aí que estão nos acompanhando, que vão ver essa live mais à frente, que a gente está à disposição. O município está à disposição, falando como vice-prefeito, o município está à disposição, e nós vamos comentar aqui sobre o que está sendo feito para que a gente possa, de fato, ter uma cidade como ela deve ser. Então, acredito que é muito importante a execução de normas e de leis, de ordenamentos que precisam acontecer no município para que a coisa não descarrilhe. Então, nada mais justo do que essa live também para a gente esclarecer algumas dúvidas. Perfeito. Muito, muito obrigada mais uma vez. Feitas as apresentações, né? Vou de novo avisar para o pessoal do YouTube que eu não vou compartilhar a tela aqui no YouTube. Quem tiver no YouTube, vai lá para o Instagram, que eu estou lá ao vivo com o vice-prefeito Guto Chaves no Instagram. Então, Guto, eu posso te chamar de Guto? Claro, Posso te chamar? Então tá, vou tomar essa liberdade, tá? E tu pode me chamar de Giza. à vontade. Guto, a gente sabe que o município de Garopaba, ele tem uma cultura, né, muito grande do parcelamento irregular de solo. Em razão dos imóveis em Garopaba, e não só em Garopaba, mas a gente sabe que em Santa Catarina e no Brasil inteiro, 80% dos imóveis são de posse. E aí começa muita confusão, porque às vezes é uma posse derivada de uma escritura de cessão de posse. E essa escritura de cessão de posse leva muito ao erro das pessoas acreditarem que isso é uma propriedade. E aí vem a confusão, né? Confusão, inclusive, que gerou um enorme problema aqui em Garopaba, né? Com fiscalização, com operação de GAECO, em cima das pessoas que estavam fazendo o parcelamento irregular de solo. Então, eu resolvi fazer essa live. Eu já fiz outra live também com o Ismael, que foi até um corretor de imóveis, assim que deu essa operação do GAECO, para a gente tentar trazer essas informações para os corretores de imóveis também. Porque eu vejo que a informação tem que chegar lá na raiz. Porque senão ela já começa a sair errado lá na venda. E a gente percebe que alguns corretores, não todos, a maioria, a gente sabe que tem o conhecimento, mas alguns ainda confundem essa questão de posse e propriedade. E até na hora de anunciar um imóvel, eles falam imóvel com escritura pública, acreditando que isso é um título de propriedade. E aí começa a confusão. Então, eu queria ouvir de ti o que a prefeitura hoje, quais são as ações que a prefeitura tem tomado para
tentar evitar esse tipo de problema, né? E quais são as tuas dicas, as tuas orientações, como escrevente também, né? Ouvir um pouco de ti sobre isso. Gisa, infelizmente, nós temos vamos chamar assim, de cultura no nosso município. A gente vai falar por ele, não por os outros municípios. Mas, a princípio, nós temos uma cultura que as pessoas que não têm o conhecimento, que são aquelas pessoas que estão comprando os imóveis, elas, de fato, não sabem a tramitação legal de uma legalidade documental. O que ocasiona o parcelamento irregular do solo? Quando uma pessoa compra um imóvel de recibo de compra e venda, é porque alguém abriu uma rua de qualquer jeito, não calçou, não colocou drenagem, não colocou poste, não colocou água. Através da Lei 6766, que é a Lei de Parcelamento do Solo, fica a cargo do dono do imóvel, do proprietário, do loteador, a fazer todas as infraestruturas. Ele não pode deixar essas infraestruturas para o município. Como isso é muito caro, de fato, se teve a cultura de fazer de qualquer forma. O dono da terra, ele ia lá e abria o terreno, a gleba, de qualquer maneira. Quem está comprando, que é o terceiro de boa-fé, ele não tem o conhecimento. Ele não sabe o que problema isso vai ocasionar no futuro, que são vários os problemas. O que, de fato, o município precisa fazer é cortar na raiz que o dono da gleba, o dono da área grande, não faça mais isso. Haja visto que a pessoa que está comprando, muitas vezes ela não tem o conhecimento. O poder público hoje, através do cumprimento de vários termos de ajuste de conduta, nós precisamos cumprir algumas tarefas que nos foi imputada. Vou falar rapidamente aqui sobre eles. Exemplo, hoje, se você compra um lote, esse lote precisa estar cadastrado na prefeitura. Para você cadastrar. Só vou interromper aqui um pouquinho, vice-prefeito, porque eu sei que algumas pessoas que estão nos acompanhando, elas não têm essa linguagem técnica. E só para esclarecer, esse termo de ajustamento de conduta, o que é isso? Isso é um acordo firmado com o Ministério Público, né? São termos que a prefeitura é chamada para firmar com o Ministério Público. Se não firmar esses acordos, provavelmente responderia uma ação civil pública. Então, para evitar responder uma ação, o município é chamado e ele faz esses termos dizendo para o Ministério Público, né, atendendo às exigências do Ministério Público. Então, isso que o Guto está falando são exigências que não são deles, não é do município, né? Existe alguém por trás cobrando o município a cumprir a lei. Então, assim, o que a gente está falando aqui não é porque o Guto quer ou porque o Juninho, o prefeito, quer. Não, são exigências da lei e são normas, além de estar na lei, cobradas pelo Ministério Público. Só para fazer esse adendo, para as pessoas entenderem o que é o termo que vocês estão tendo que cumprir, né? Boa colocação, Gisa, porque muitas pessoas que vão até a prefeitura, e eu falo isso porque eu atendo muitas pessoas na prefeitura, e o nosso maior problema em Garopaba se chama a questão da construção, da compra de lote, da transferência de lote, de não ligamento de água, de não ligamento de luz. Então, o maior problema que nós temos em Garopaba hoje, de fato, é o parcelamento irregular do solo. O que o Ministério Público impôs ao município através dessas taxas? Criar mecanismos para fazer a regularização de tudo isso. Antes você chegava na prefeitura e você cadastrava o seu lote de qualquer maneira. Hoje, nós temos um decreto, que é o decreto 98, que ele regra o cadastro imobiliário. Ou seja, se você comprar um imóvel, você antes de comprar, você tem que ir na prefeitura verificar a questão cadastral dele, ver se ele não deve IPTU, ver se de fato ele já está cadastrado. Se ele não tiver cadastrado, você tem que seguir um regramento. O que nos preocupa muito, o que nos preocupou muito, Gisa, durante esses 10 últimos anos, que foi desde a vigência do plano diretor até 2020, 2021,
foi que nós estávamos com um plano diretor vigente, com um regramento vigente, só que de fato na execução não acontecia. Nós pudemos ver de 2010, da vigência do plano diretor, em meados de 2018, quando deu aquele problema, nós vimos muito problema que acontecia e de fato não seguia o regramento. Quando a gente fala que a gente não quer que a pessoa faça errado, que a prefeitura não quer liberar isso, não quer liberar aquilo, não é porque a prefeitura quer que isso aconteça, como você bem colocou. São regras, são legislações, são responsabilidades do executivo, do gestor, que deve e que precisa cumprir com legislações. O que nós viemos fazer hoje, e nós estamos cumprindo, são regras que precisam ser cumpridas pela comunidade, mesmo ela não sabendo como que se cumpre. E quando ela não sabe como e quando que deve ser cumprida, ela tem os órgãos para ela comparecer. Um exemplo é o setor de planejamento, um exemplo é o setor da Celesc, da setor da Casan, ou até um próprio advogado ela pode consultar, ou o setor de tributo da prefeitura. Então, as informações, elas devem ser colhidas nos setores responsáveis, para você não entrar num problema. O que aconteceu que eu vejo, no meu ver, com a experiência de cartório que eu tive, até porque passava tudo por mim lá no cartório, e agora na parte de gestão pública, eu vejo muito as pessoas, opa, o preço tá bom, eu vou comprar, depois eu me viro para regularizar. Só que o depois eu me viro para regularizar, você tem um regramento a seguir. E esse regramento a seguir não é o Guto, não é a doutora Gisele, não é o planejamento que vai dizer. São regramentos, são legislações que precisam serem cumpridas. E aí é que está o grande problema. Muitas vezes você não se enquadra numa legislação e você não pode ligar uma luz, você não pode aprovar uma obra, você não pode cadastrar um terreno. Aí você tem que esperar um período para você requerer a propriedade através de outra modalidade, que pode ser o uso capião. Então, doutora Gisele, na minha perspectiva, pelo que eu conheço da nossa cidade, eu vejo que é um desafio muito grande, porque você mexer na questão cultural é muito problema. Isso demanda de um tempo. Você não vai conseguir, no estalar de dedos, resolver esse problema. Ele é a longo prazo, ele não é a médio e nem a curto, ele é a longo prazo. Mas eu acredito que hoje, os taxas que nos foram impostos logo no início da gestão, lá em janeiro do ano passado, nos assustaram um pouco, até porque eram demandas muito problemáticas, mas nós viemos cumprindo eles, estamos cumprindo, estamos adentrando no último agora, que eu já vou passar também aqui, mas eu só quero relatar os que a gente já cumpriu, que é o cadastro imobiliário. Hoje tem um regramento para você cadastrar o seu terreno, ou seja, os corretores, os engenheiros, os arquitetos, os advogados, eles têm que saber que hoje você tem um regramento para cadastrar o seu terreno aqui no município. Não é o Guto que está falando, isso é a legislação que exige. Você tem uma REUB em andamento, que era mais um TAC. Aquele núcleo que foi feito errado e que de fato está consolidado, ele se enquadra numa REUB, na regularização da REUB. E agora, doutor Gisele, por último, nós assinamos com a Unisul, que eu acho que dispensa comentários, porque a maioria das pessoas que são formadas em Garopaba se formaram na Unisul. Nós firmamos um convênio com a Unisul para elaboração do diagnóstico socioambiental, para elaboração do plano de estratégica de desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade, revisão do plano diretor físico territorial, estudo para regulamentação de critérios e procedimentos administrativos, regulamentação da lei da política municipal do meio ambiente, eu estou lendo aqui, tá? E também a elaboração de estudo para e também, por fim, o estudo para a regulamentação do setor de fiscalização da ordem urbanística. Esses itens que eu citei estão todos no nosso contrato com a Unisul e eles tomaram frente para fazer toda a organização, todo o estudo que vai ser feito com todas as categorias, que vai ser feito com toda a comunidade em geral, seguindo todo o regramento. Isso tudo ele vem para que a gente possa cumprir aqueles taxas que nos foram impostos lá no ano passado. Aí as pessoas que estão nos assistindo, que não são da área, estão dizendo assim, ó, o que o Guto e o que a doutora Gisele
que são da área, estão falando linguagem que eu não entendo. Tudo isso são coisas necessárias para o regramento do município. Você que está nos assistindo, quer que o seu município, do lado da sua casa ou próximo, tenha favela? Que tenha ruas que não são pavimentadas? Que tenha rua que não são drenada? Está aqui todo o regramento que precisa ser feito. Se você mora numa rua que não é calçada, como o que eu vi alguém que comentou aqui no começo ali, ah, mas a minha rua é cheia de buraco, cheia de lama. Quem tinha que ter calçado a rua é quem fez o loteamento. Esse ônus ficou para o município. O município vai ter que fazer projeto, vai ter que calçar, vai ter que botar dreno para escoamento de água. Então, esse ônus ficou para o município. Ele vai ter que tirar dinheiro dos cofres públicos para outras coisas e vai ter que colocar lá na rua que quem tinha que ter feito o loteamento era o dono do loteamento. Infelizmente, ele não fez, na época não tinha fiscalização, o Ministério Público não era aqui, era em Bituba, a nossa comarca não era aqui, era em Bituba, então não tinha fiscalização. Hoje, infelizmente, ou felizmente, no meu ver, nós temos aqui essas cobranças. E essas cobranças são primordiais para o futuro, para que daqui a pouco a gente não tenha uma cidade que seja desvalorizada em tudo. Questão de criminalidade, que não tenha como dar mais jeito na saúde, que não tenha mais como dar jeito na educação. E só para me finalizar, Gisa, para mim não me alongar muito, hoje nós temos, eu acho que muitas pessoas não sabem disso, mas só para vocês terem noção, hoje nós temos mais de 100 ruas no município que não são pavimentadas. E o nosso município é pequeno. Todas essas ruas, elas demandam de manutenção do município. O custo é altíssimo. A primeira chuva que dá, foi tudo embora. O município tem que fazer tudo de novo. É maquinário, é material, é combustível, é pessoal, e isso se torna uma bola de neve quase que sem volta. Então, tudo isso porque alguém lá atrás, de fato, fez alguma coisa que não era para ser feito e jogou o problema para o município. E o problema do município é seu também, porque quem paga o imposto é quem contribui. E quem contribui, o dinheiro tem que ir para algum lugar. Infelizmente, está indo cobrir o problema de alguém que fez que era para ter sido feito e jogou para o município. Desculpa me alongar, mas vai. Imagina! Não, é isso aí. O objetivo é esse bate-papo, essa troca. E foi muito esclarecedora as tuas informações, essas ações que o município vem tomando, isso é muito importante. Vou te pedir para te encaminhar esse link desse requerimento de cadastro para eu poder compartilhar aqui no Instagram com as pessoas, que eu já vi que teve gente que me pediu, tá? Então, vou te pedir depois. E uma coisa que eu queria, para complementar o que você falou, que eu falo para os meus clientes, quando eles vêm aqui e eu vejo que a intenção é o loteamento irregular, eu consigo convencer eles a mudar essa ideia quando a gente apresenta números, né? E se a gente verificar o valor que tem um loteamento regular em contrapartida a um loteamento irregular, o cliente ele se convence, vale a pena fazer a regularização desse loteamento. Primeiro, em razão de valores e segundo, em razão do crime ambiental que ele vai responder. Porque a gente precisa deixar claro que o parcelamento irregular de solo é um crime ambiental. E quando há um crime ambiental, o cliente ele vai responder em 3 esferas, né? Então, é a esfera civil, a administrativa e a esfera criminal. E isso traz muito prejuízos. Então, aquele barato que ele acha que ele vai fazer, aqueles lotezinhos, não vai ter custo nenhum, no futuro vai sair muito caro, porque ele vai ter esses problemas. Além dos compradores desses terrenos, que vão ter bloqueado a questão do alvará de construção, ligação de luz, ligação de água, e vão vir em cima do loteador, né? Então, esse loteador ele vai ter muitos prejuízos. E, além disso, o importante é a gente falar da urbanização, né? Que ela é gerada com loteamento regular. Porque quando a gente faz um loteamento regular, a gente tem que deixar uma área verde e uma área para o município.
E aí, às vezes, as pessoas acham que, tem que deixar a área para o município. Gente, essa área do município vai ser, no futuro, ou a escola do teu filho, ou a escola do teu neto, ou o posto de saúde do lado da tua casa, que vai atender a tua família, ou uma creche, ou qualquer área, né, que o município precisa, vai ser utilizada. Então, a gente tem que pensar com essa imagem macro e não pequenininha e querer fazer o parcelamento para não precisar de verde e não deixar no município. Porque eu vejo que, principalmente, esse é o fator principal na hora da pessoa decidir, né, fazer um loteamento irregular e um regular, que ela acha que ela vai perder a área, né? Porque vai ter que deixar a área para o município e a área é verde. Só que, na verdade, você ganha, porque um loteamento regular ele vale 80% mais do que um lote irregular. Se hoje você pesquisar, né, os corretores, se tiver algum corretor me ouvindo, pode confirmar isso, mas a gente sabe que um lote regular ou uma cartela de uma corretora de Garopaba é a exceção. Porque a regra são os lotes irregulares. Então, aquele cliente que tem o lote regular, ele vai vender primeiro, porque você vai poder financiar esse imóvel, né? Você não precisa vender, e o irregular você não consegue financiar, você não consegue financiamento do banco. Então, a rotatividade dele é muito mais rápida, né? Então, existem inúmeros benefícios, além de ser uma exigência legal, gente. Não tem como fugir disso. É a regra, é a lei, é a exigência, né? Senão vai virar favela. É como o Guto colocou. Você não quer uma favela do lado da sua casa, você tem sim que fazer o parcelamento de modo regular. Ah, Gisele, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer. Busca um investidor, né? Hoje a gente tem grandes investidores na cidade fazendo regularizações. Busca um investidor. Então, não faça conta, né? Busca um investidor, porque você vai ter que fazer a rua, vai ter que fazer calçada, meio-fio, puxar luz, puxar água e toda essa infraestrutura mínima. Certo, Guto? É isso? Isso aí. Quer complementar É alguma isso aí. coisa? Sim, sim, não, bem colocado as tuas ponderações aí. Eu acredito que o objetivo e maior de chegar na cabeça das pessoas, principalmente aquelas que sonham em vir e morar em Garopaba, porque todo mundo tem o sonho de vir morar em Garopaba, que os nossos corretores, os nossos advogados, as pessoas que trabalham no cartório, as pessoas que trabalham na prefeitura, que são diretamente ligados à efetiva compra do terreno ou à negociação do terreno, eu acredito que nós temos que colocar na cabeça dessas pessoas que as pessoas têm que entender que eles têm que vir para cá, para Garopaba, sabendo que existe um regramento. Nós não precisamos escolher quem vem para Garopaba. Todas as pessoas têm direito de vir morar em Garopaba. Só que elas têm que entender que aqui tem regramento. E quem vai impor esse regramento não é só o Guto. O Guto não vai conseguir fazer isso sozinho. Quem vai conseguir impor esse regramento são todas essas classes que estão diretamente ligadas à venda do determinado imóvel. E muitas vezes isso não acontece. Isso não acontecia porque era cultural aqui em Garopaba dessa maneira. Então a gente precisa entender e levar para que as pessoas compreendam, caia na cabeça de que ela está comprando um problema. Ela não está comprando o sonho da vida dela de comprar um imóvel em Garopaba. Ela vai comprar um problema, porque daqui a pouco a água não consegue financiar para fazer uma casinha melhor em cima do seu lote. De fato, nós em Garopaba temos uma supervalorização dos imóveis. Supervalorização. E isso tudo se dá pelo motivo do imóvel de não ter muita terra em Garopaba. Nós não temos muita terra aqui em Garopaba. Nós temos pouquíssima terra em Garopaba. E essa pouquíssima terra em Garopaba faz com que se encarece mais os lotes que estão sendo efetivados. Como nós não podemos construir para cima, automaticamente se cresce para o lado. Isso é fato, consolidado. Há de se pensar, nós não temos essa visão hoje
Mas acredito que daqui uns 10, 15, 20 anos, nós precisamos pensar em alguns zoneamentos para colocar prédio, infelizmente. Aí se as pessoas perguntar para mim assim, o Guto, tu é a favor de prédio? Não sou a favor de prédio. Muito menos da beira da praia, que eu acredito que isso é unânime em Garopaba. Até porque não é eu que decido sozinho isso. Um plano diretor ele tem toda uma questão jurídica, legal, de alteração legislativa e de tramitação, audiência pública, tudo. Mas raciocine comigo. Se você não pode subir, você vai para o lado. E para o lado você vai subir em morro, você vai entrar dentro de lagoa, você vai entrar dentro de banhado. E é esse crescimento que nós temos que controlar. Controlar como? Com todos esses regramentos. E todas essas classes envolvidas tá, presentes nessa informação para que chegue lá na ponta. Para quem vai comprar o terreno, ela possa entender que a gente precisa mostrar para as pessoas que estão comprando, que estão vindo morar em Garopaba, elas têm que saber aonde elas estão vindo e de que maneira elas têm que vir. Aqui tem regramento. E esse regramento não é o Guto que está falando. Esse regramento é o regramento que eu quero para que da minha cidade, daqui a alguns anos, ela não tenha problemas. E esses problemas são responsabilidades nossa. Eu como gestor hoje, a Giza como advogada, o corretor de imóvel que está nos assistindo, o cara do cartório, o cara do planejamento, o advogado, o engenheiro que vai fazer uma casa, e até as próprias pessoas que precisam se conscientizar de que cada um fazendo a sua parte, o negócio é resolvido. Muito, muito bom colocado. É importante levantar esse tema também das construção verticais, que são os prédios, né? Quando a gente fala em prédio em Garopaba, eu tenho certeza que você também pensa dessa forma. A gente não está falando de prédios Arranha-Céu, de Balneário Camboriú, né? Porque muitas pessoas falam, vai virar Balneário Camboriú. Não, ninguém está falando disso. Mas está falando realmente de uma necessidade de prédios comerciais, talvez, né, distantes de qualquer ponto de água, distante da avenida, mais de 4, 5 andares, como Gramado, né, que tem lá a limitação de 4 andares. E para exatamente isso, a extensão, né, de morro, e daí o crescimento horizontal. Então, quando cresce vertical, ele não cresce tanto no formato horizontal. E eu sou totalmente a favor disso também, lógico, longe das praias, né? Longe das lâmpadas d'água, longe de qualquer, como você bem colocou. Mas eu acho que realmente isso é algo que ser levantado, né, nos anos mesmo que acontecer, para a gente evitar essa expansão urbana dos morros, né? Que hoje já vem acontecendo. Mas uma coisa que eu queria levantar contigo é que hoje a gente tem muito problema na questão da regularização de imóveis. A gente tem problemas para cadastramento de imóvel, né? Então, hoje, se eu tenho um imóvel que ele não está cadastrado, como é que eu devo proceder, Guto? Como é que a pessoa deve chegar na prefeitura? Como é que ela faz para cadastrar esse imóvel? Porque as pessoas acham que cadastrar na prefeitura é só... eu não vou cadastrar porque eu tenho que pagar IPTU. E eu falo em várias lives aqui que eu já fiz, quando eu falo da uso capião, propriedade, a primeira coisa que eu falo é isso. Cadastre o seu imóvel na prefeitura. Como é que você quer dizer que você tem a posse desse imóvel e não tem esse imóvel cadastrado na prefeitura? Não é possível, né? Então, assim, a posse, para ela ser declarada e reconhecida, ela tem que realmente ter cadastro na prefeitura, pagar imposto, tributo. A gente fala que é uma posse com ânimos dono, como se proprietário fosse, né? E um dos requisitos seria o pagamento dos tributos desse imóvel. Então, como que se faz isso? Explica para quem está nos ouvindo, né? Como que eles devem fazer. Isso, como eu comentei anteriormente, em janeiro do ano passado, através de um ataque do Ministério Público,
nós elaboramos um decreto, que é o decreto 98, que depois eu vou disponibilizar para a doutora. Esse decreto, ele está, você pode procurar na internet, é bem tranquilo, decreto 98 Garopaba, você já vai localizar Eu ele. E ali fala... conheço, mas é só para compartilhar com quem está nos Sim, sim, claro, eu sei. Mas, Giza, esse decreto, ele foi feito, o regramento, não para prejudicar ninguém. Esse decreto ele foi feito em conjunto com o Ministério Público, ele foi feito em conjunto com a Câmara de Vereadores, ele foi feito em conjunto com vários entes, para que a gente pudesse elaborar um decreto que estivesse ao alcance de uma tranquilidade para as pessoas, só que uma segurança também para o município. Ou seja, você precisa fazer o levantamento do seu terreno, você precisa medir o seu terreno, precisa pegar documentos que comprove que você de fato é o dono do terreno, documento de identificação, um pedido do proprietário para o município. O nosso maior problema hoje cadastral na prefeitura é esse. Muitos imóveis eram feitos de qualquer maneira. E esse qualquer maneira não funciona, não é assim que as coisas andam. A prefeitura precisa saber quem é quem. Quem é a Giza? Como é que é o nome dela? Quais são os dados dela? Qual é o contrato que diz que de fato ela é dona daquele terreno? Qual é o documento que diz que ela não está invadindo o terreno do vizinho? É o levantamento com a assinatura do extremante. Então não são burocracias para o mal da pessoa, são burocracias para a segurança jurídica, tanto do município quanto da pessoa. Então, esse regramento, ele precisou ser feito a contento, há muito tempo já atrás. Se ele já tivesse sido feito, nós teríamos evitado muito problema. Então, a gente acredita que a gente tem um marco que é o ano passado, se eu não me engano, eu acho que foi maio ou abril do ano passado, que nós baixamos esse decreto e ele está em vigência. Algumas pessoas criticam, falam, bah, mas é muita burocracia, mas a burocracia disso é para o bem, não é a burocracia para o mal. E essa burocracia, ela não é uma burocracia que a gente está impondo nada ilegal. São tudo legalidades perante a legislação que te obrigam a fazer aquilo que de correto seja. Algum documento aquele que não está ali é porque, de fato, tem alguma coisa errada. Então, se tem alguma coisa errada, a prefeitura não pode cadastrar. Aí você tem que ir para outra modalidade para poder fazer o cadastro. Mas o início, que é na prefeitura, que é a grande responsável por maioria das irregularidades, de deixar fazer de qualquer jeito, ela tem hoje um regramento. Então, você pode, através desse decreto, juntar os documentos e protocolar na prefeitura. Se você tem um pouco de dificuldade, pode procurar um advogado, pode procurar a própria prefeitura, o seu corretor de imóveis, o seu engenheiro, o seu arquiteto. Agora, o fato é, as pessoas têm que entender que para a gente poder criar um mecanismo para que daqui a 10 anos a nossa cidade tenha um regramento, tenha uma coisa sólida, uma coisa consolidada e legal, ela precisa acontecer em algum momento. Infelizmente, a gente está tendo que meter a cara para que isso aconteça hoje, para colher os frutos lá na frente. O município vai colher os frutos lá na frente. Não é hoje. Não é o Guto que está impondo isso que vai colher os frutos. É lá na frente o corretor de imóvel que vai vender um imóvel valorizado, ele vai ganhar uma comissão maior. É o advogado que vai ter mais serviço para trabalhar, para poder fazer inventário, para poder fazer retificação diária. Não vai fazer os capião, mas vai fazer outro tipo de serviço. Vai fazer um condomínio, vai fazer uma incorporação imobiliária. Hoje, as pessoas querem vir morar em Garopaba, eles querem pagar uma barganha, pouca coisa em lote. Eles querem vir morar em Garopaba, mas não tem problema, pode vir morar em Garopaba. Só que aqui tem regramento, e esse regramento tem que seguir, e essas pessoas têm que entender que isso está vigente no município, e nós pretendemos, nós estamos esforçando para que todos esses taques que foram impostos ao município, que nós estamos dando andamento, ele não é nosso, ele é do município. O município precisa se adequar à legalidade, e a legalidade é bom para o município. Você vai ter mais tranquilidade, o município vai estar melhor, mais bonito, vai ter mais recursos para disponibilizar em outras áreas do que estar resolvendo um problema que não é dele, mas que infelizmente ele teve que abarcar. Ótimo, Guto. Eu acho que informações que a gente trouxe até agora, eu acho que já vai ajudar muitas pessoas e trazer clareza, né? Uma das coisas que eu gosto de falar muito é desconfie dos imóveis baratos, né? Desconfiem daquele imóvel muito abaixo do valor de mercado. Agora em dezembro ainda um primo estava vendo um imóvel e Gisele, pode analisar esse imóvel para mim?
Eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei, onde é? Ele falou, na Silveira. Eu falei, qual o valor? Ele falou um valor, eu falei, nossa, quantos metros tem? Era um imóvel Tem grande. problema. Eu falei, isso tem rolo? Porque para quem trabalha no direito imobiliário em Garopaba, a gente tem uma certa noção de valor imobiliário. E aí, se você falar, mesmo que não, você não tenha experiência nenhuma, você não é um profissional, você é alguém que está procurando um imóvel para comprar. Aí você viu num valor, viu outro no valor, de repente vem um terceiro, parecido, com um valor muito abaixo, desconfie. Desconfie, gente. Isso é em tudo, né? Até às vezes aqueles anúncios na internet, que às vezes as pessoas caem em golpes, né? Porque é coisas muito desproporcional, valor muito abaixo do mercado. Confie. Algum problema esse imóvel deve ter. E hoje o que a gente mais tem são os terrenos, né, derivados de parcelamento irregulares de solo, com problemas em inquérito civil, e não, as pessoas não conseguem construir. E aí, Guto, eu queria saber da prefeitura, né? Você, como vice-prefeito, qual a informação que você tem para essas pessoas desses imóveis que hoje estão dentro de inquérito civil, ainda não são ação civil pública, né? São inquéritos, investigações, para as pessoas entenderem, né? O inquérito civil é um procedimento investigativo do Ministério Público, onde ele está levantando informações e apurando para ver se existem, né, realmente essa situação de parcelamento irregular de solo. Só que durante essa investigação, esse inquérito, o Ministério Público manda as recomendações para a prefeitura e uma delas é, ó, não emite mais alvará de construção para esse raio aqui. E aí fica tudo engessado, né? Não tem ação civil pública, então a gente não tem como se defender, né, desse procedimento. Nós, né, advogados representando, eu falo em nome do cliente, a gente não tem como se defender, porque ainda não tem uma ação. A prefeitura fica com medo, né, de emitir, porque tem uma recomendação do Ministério Público, e o Ministério Público fica naquele inquérito, às vezes, 10, 15 anos. E aí fica aqueles lotes amarrados. Ou é o que eu falo, né? Quando a gente não dá uma solução para o problema, o que, que a gente está fazendo? A gente está incentivando a irregularidade. Porque a gente sabe que se uma pessoa precisar vender o terreno, ela vai vender. E aí, alguém vai comprar. E aí, mais uma venda irregular, e mais uma venda irregular, e assim, sucessivas vendas irregulares. Então, eu penso que a gente tem que buscar uma solução rápida, né? Para os casos que já aconteceram e inibir, trazendo informações, como essa live hoje, trazendo essas informações que é ilegal, é crime, é errado, é prejudicial, né? Você vai estar prejudicando não só o município, mas a todos que estão ao seu redor quando você faz esse parcelamento irregular, trazendo isso para as pessoas criarem a consciência. E a consciência de que é crime, que você pode ir preso, você pode pagar multa, você vai ter conta bloqueada, você vai ter seus bens bloqueados. Então, assim, o prejuízo é enorme, né? Tanto financeiro quanto psicológico, que a incomodação é enorme, né? Eu tenho clientes que fizeram parcelamentos irregulares e hoje estão se incomodando bastante. Claro que eu não era advogada deles quando eles fizeram, porque eu sou totalmente contra, né? Eu sou totalmente contra. Eu acho que o parcelamento irregular, ele prejudica o município e todos os moradores. Então, a gente tem que botar isso, trazer essa consciência. Então, eu queria saber como que a prefeitura está lidando com essas situações que já aconteceram, né? Como que essas pessoas podem buscar essa regularização? Doutora Gisele. Oi? Principalmente para a construção, porque a gente tem parcelamentos irregulares que as pessoas têm, inclusive, a matrícula, né? Sim. E aí vem o Ministério Público, abre o inquérito civil e recomenda que não libere alvará. E aí, como é que...
De fato, o maior problema que nós temos hoje em Garopaba, como eu já comentei, é o parcelamento irregular do solo. Dali parte todos os outros problemas, né? Parte que você não consegue ligar uma luz, não consegue ligar uma água, não consegue construir. Nós temos inúmeras ações civil públicas já imputadas pelo Ministério Público na nossa comarca e que o município é réu. Então, nós temos que cumprir também. Nós somos notificados pelo Ministério Público. Quando o município proíbe alguém de construir em determinado lugar, não é ele que quer isso. É que já existe essa demanda e isso tem que ser cumprido. Aquilo que a gente vem comentado. Quem é responsável por isso foi quem fez o parcelamento irregular do solo. E essa pessoa que fez o parcelamento irregular do solo está respondendo criminalmente. Hoje, o problema está aí. Alguém vai ter que resolver. O município é réu, ele vai ter que dar mecanismos para fazer essa regularização, e nós já viemos, através desse táxi, fazendo essas regulamentações. Uma delas a REURB, que está em andamento. Nós temos mais de 40 REURB em andamento em Garopaba, um número altíssimo de REURB em Garopaba, uma cidade pequena que nem a nossa, gigante, muito problema. Isso é para as pessoas ver a quantidade de problema que nós temos com a questão do parcelamento. Isso é um problema muito sério. As pessoas que não são da área, eu gosto muito de falar, doutora Gisele, de quem não é da área, porque a pessoa que não é da área, ela não tem esse conhecimento inteiro do problema. Ela tem o conhecimento de que lá na rua dela a prefeitura não calçou a rua, que ela não consegue ligar a luz, que ela não consegue construir sem projeto. Isso ela tem o conhecimento. Mas o problema que isso traz para o município, num contexto geral, é muito problemático. E essas ações civis públicas que o Ministério Público vem adentrando na comarca é justamente para inibir, para que o fulaninho não faça mais. E as pessoas que fizeram todo esse parcelamento, eles estão respondendo criminalmente. E aí não adianta as pessoas que estão lá, que são os terceiros interessados, opa, para um pouquinho, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. De fato, algumas pessoas, doutora Gisele, não têm o conhecimento. A gente sabe disso. Mas se você procurasse um advogado, se você procurasse a prefeitura, se você procurasse um engenheiro, se você procurasse o setor de planejamento, se você procurasse um engenheiro ambiental, você já poderia ter informações de que aquilo é problema. O que eu mais recebo no gabinete são pessoas pedindo assim, Guto, eu estou fazendo uma casinha e a fiscalização teve lá me cobrando o projeto. Eu não consigo fazer uma casa sem projeto? Não consegue. Você vai ter que contratar um engenheiro e você vai ter que fazer o projeto, aprovar o seu projeto. Não é o Guto que está falando, eu sempre falo isso. Não é eu que estou falando. São legislações, nosso código tributário, nosso código de obras, nosso plano diretor, que determina que você precisa aprovar o seu projeto para você ocupar o seu lote. Quando a gente fala... Colocar, né, Guto, que assim, se a prefeitura, ela autoriza, ela assina um alvará de construção onde não tenha o procedimento, o requerimento, né, com a apresentação dos documentos devidos da construção, da obra, a prefeitura responde. E o prefeito ou o secretário de obras, de forma pessoal, ele também responde. Então, ele vai ser punido criminalmente e civilmente, ele responde por ele ter autorizado essa construção sem a apresentação. Mas aí a gente fica muito assim, né? Mas meu vizinho fez. Era outra época, né? Se ele conseguiu fazer sem fiscalizar, sem ser punido, olha, que só reza para que nunca aconteça nada. Porque uma coisa é importante, né? As pessoas falam assim, mas vai prescrever. O crime ambiental, a ação civil pública, ela não prescreve. Então, a improbidade, a pena de multa, ela não prescreve. Então, isso é muito sério. As pessoas acham, ficam focadas no crime. Porque vai prescrever, já prescreveu. O crime prescreveu. Mas a responsabilidade civil não prescreve. E aí, a pessoa responde. Uma hora, a conta chega.
Só para me finalizar, Giza, eu acho o mais importante é que, como eu comentei, isso é um caso muito complexo, porque existem inúmeras pessoas que não têm essa ideia dos problemas futuros que geram. Ah, eu vou fazer e não vai dar problema, é só o meu. Mas esse problema, ele é um problema crônico que nós temos em Garopaba. Já se mudou muita coisa com os regramentos que nós é, delimitamos aí, colocamos através dessas tags. Então, cada passo que a gente dá, cada live que a gente faz, que a gente deixa isso que vai passar para outra pessoa, eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente faz com que as coisas que precisam ser feitas aconteçam de fato. Porque eu muitas vezes sou taxado de acaba com a felicidade dos outros. Porque eles vão me procurar, até porque eu trabalhei 15 anos no cartório e hoje eu sou vice-prefeito, como se eu fosse um mágico e vou resolver o problema dele. E eu sou curto e grosso. Quando me questionam sobre questão documental, até porque é a área que eu gosto e que eu tenho a especialidade, eu sou sempre curto e grosso. Pode ser meu amigo, pode ser uma pessoa que eu não conheço. Eu passo todas as informações e já sou curto e grosso. Queres a minha opinião? Não compra, é problema. Daqui 2 meses o cara chega lá com o contratinho na mão. Guto, não deu. Eu vou arriscar, comprei. Daqui mais um mês ele chega lá, Guto, tô com outro problema, não consigo ligar a luz. E aí começam os problemas. Prefeitura não liga a luz, prefeitura não aprova. Então, o mais importante é que as pessoas que estão envolvidas nisso, como eu comentei, é que tem que disparar essas informações, chegar até o ouvido das pessoas. Eu conheço muitos corretores, Giza, que são amigos de infância meu, que conversam comigo direto e eliminaram contrato de compra e venda da imobiliária, não vende mais. Teve problema judicial, teve que contratar advogado e ele não vende mais terreno de contrato de compra e venda, ele não vende. Mesmo que tenha cadastrado na prefeitura, ele não vende mais. Ele prefere não vender do que ele se incomodar. E com certeza absoluta ele vai se É incomodar. responsável, né, gente? Isso é importante Isso aí. colocar. O corretor, ele responde civilmente pelo imóvel que ele vendeu. Porque quando você está É isso aí. imóvel, você tem que ter conhecimento dos empecilhos desse imóvel. Né? Então, É isso aí. sendo que ele está apto para a construção, né? E de repente o cliente não consegue, ele pode sim pedir ressarcimento e cobrar do corretor de imóveis que recebeu para isso, né? Então, é importante os corretores, que são as pessoas que recebem, né? Como que eu posso dizer? No primeiro contato, né, com o cliente. Deu uma